E daí foi bem cirúrgico, né? Você foi bem pontual nisso. E acabou trazendo para nós todos uma decisão muito interessante. O que não significa que é o prazo que chegou na casa do cidadão. E essa acho que é uma das maiores dúvidas, né? E aí a resolução 918 fala que compete ao órgão de trânsito expedir a notificação. E ele já entrou em pânico porque já sabia que a habilitação ia ser suspensa por 6 a 12 meses. E aí eu entrei com a revisão e a penalidade foi cancelada depois de uma revisão. Que nem todo mundo tem esse conhecimento. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos. Aqui nós trazemos para você assuntos relacionados a multas de trânsito, suspensão, cassação da habilitação, acidente, tudo que envolve ali direta ou indiretamente os órgãos de trânsito. E hoje eu trouxe um assunto aqui que é, são muitas perguntas que vocês nos fazem pelas redes sociais sobre as questões dos recursos, mas a parte processual, modelos, técnicas, estratégias, coloco ali uma decisão judicial ou não, o que eu faço no meu recurso, escrevo à mão, escrevo no computador, o que é melhor ali para um recurso? Vocês me fazem essas perguntas e hoje a gente vai bater um papo sobre isso. E para me ajudar aqui nessa demanda, mais uma vez, meu amigo Ademir Rafael, seja bem-vindo. Olá, doutor José Luiz, tudo bem? Olá a todos vocês que nos assistem nesse podcast aqui. É um prazer estar aqui mais uma vez com você e com vocês aí que nos assistem para falar um pouquinho sobre o direito de trânsito, né? Essa parte de processo administrativo e judicial que modéstia à parte, assim, o que eu mais estudei e o que eu mais gosto de fazer, né? Então, obrigado pelo convite e estamos à disposição aí para bater um papo, a gente aprender junto aqui. Mas vamos aprender junto, bater um papo. Para quem não sabe, o doutor Ademir é presidente da Comissão Especial de Direito de Trânsito da OAB. Então é um prazer muito grande que ele está aqui com a gente, porque domina muito o assunto e vocês vão aproveitar. Vamos ver aqui como é que vai ser esse É bate-papo de isso hoje. aí. Então a gente vai bater um papo aí, Ademir, sobre a parte processual, como é que apresenta a defesa, como é que não apresenta. Trouxe aqui algumas perguntinhas, só para a gente ficar mais ou menos alinhado aqui no assunto. Sim. Mas se você quiser fazer algum ponderamento, alguma coisa à Os parte aí, parênteses, né? os parênteses, fica à vontade, que eu sei que você gosta também de abrir uns parênteses aí. Sim. Vamos lá. Meu querido, primeira pergunta aqui: quais são os erros que você entende que são mais comuns no momento ali de fazer uma preparação e apresentação do recurso? O que você. Vamos na preparação primeiro. O que você entende ali ser um erro comum que pode atrapalhar lá na frente o julgamento? Olha, erros muito comuns, por incrível que pareça, o condutor, ele meio que confessa o cometimento da infração. No Já próprio começa errado, recurso. no próprio recurso. Ele Bebi, mas estava bebi, tranquilo, mas tinha condições de dirigir, ou até mesmo estacionei no local proibido, mas foi mas só para ir rapidinho. E até para a gente começar um pouquinho esse papo, eu vou trazer aqui. Na época que eu era conselheiro do CETRAN, eu fui o primeiro indicado da OAB lá no CETRAN, como conselheiro. Peguei um recurso que eu fiquei com dó do senhorzinho. Senhorzinho, uma multa de estacionamento em local proibido. E aí ele falou, estacionei no local proibido, mas foi só para receber minha aposentadoria. Aí ele tirou foto do lugar, mostrando que foi em frente a um banco, o extrato ali do saque. tudo, mas confessando a multa, né? E a infração. E ele justificou porque ele tinha medo de ser roubado, de deixar o veículo longe, enfim. E aí me compadeci da situação, mas ao mesmo tempo não tinha nada a ser feito a não ser indeferir. Então, por exemplo, essas confissões que às vezes a pessoa não tem essa noção de fazer uma defesa mais técnica, mais apropriada, né? Ele confessa o cometimento, é, seja por isso ou seja por notificações que foram para um endereço desatualizado. Então, existem várias questões, modelinhos prontos que eles até. Depois a gente pode até falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Que pega na internet aí e acha que vai dar certo e não tem uma receita de bolo. Cada infração tem uma característica muito peculiar e que você tem que fazer um trabalho personalizado, né? Eu digo até que é personalíssimo. O meu trabalho, por exemplo, eu não trabalho com copia e cola nunca, né? Então eu analiso cada caso e faço a defesa, o recurso, de acordo com o que o cliente me oferece de informações e com a parte técnica que o cliente não sabe. E aí eu tenho que administrar essa parte também. Mas acho que Eu sempre falo que modelos não é o problema. O problema é você encaixar o modelo numa situação
que não é a real. É, Porque modelos, se a gente entrar na internet, vai ter N modelos lá de recurso de multa para vários assuntos diferentes. Só que você vai pegar um assunto. Às vezes, ó, sabe quando eu percebo que o cliente ele utilizou um modelo. Porque às vezes o cliente ele chega no meio do processo. Ele apresentou a defesa prévia ou apresentou o recurso de jari, e ali perde, se assusta, e aí ele vem para o escritório para a gente dar seguimento no processo. Eu acredito que isso deva acontecer com você sim, também. acontece bastante. E aí eu peço, me traz aí os recursos anteriores, o recurso ou os recursos anteriores, porque dependendo do que você escreveu, vai atrapalhar a próxima fase. Sim, Então me traz aí. E aí eu percebo que às vezes é uma multa ali de cinto de segurança, que você vai observar as teses, elas são mais aplicáveis em qualquer outra infração do que especificamente numa infração de cinto de segurança. Então eu percebo isso, que não consegue encaixar o modelo no recurso específico, sim, naquela situação específica. Então, o modelo nem sempre é ruim. O que é ruim é você não encaixar o sim, modelo adaptar na sua na tese. sua tese. Não adianta você alegar. Ah, eu vi uma de excesso de velocidade que ele estava alegando que. Como é que era que o veículo, que o agente, vai vendo, excesso de velocidade, normalmente equipamento, né, Sim. um equipamento fixo, normalmente, ou portátil, mas nesse caso era um fixo, que o agente não fez a abordagem do veículo. Então não tem Não agente tem nexo nenhum, né? não tem agente operando o equipamento. Inclusive a resolução 798 mesmo fala que nos equipamentos fixos Não precisa dispensa a a presença presença do do agente. agente. Então você vê que foi utilizado o modelo, mas nem se atentou especificamente para o caso. Então tem que tomar muito cuidado com E às vezes relação a isso. talvez não sei se é o termo correto, mas é ingenuidade, né? Ingenuidade e falta de conhecimento, não sei como melhor adaptar o termo, mas não conhece, quer tentar se defender, quer economizar, às vezes, num profissional, numa assessoria e acaba se prejudicando. Sim. Eu até, em alguns casos, eu nem pego quando a pessoa já fez algum tipo de recurso e eu vejo que não vai dar certo, eu prefiro não pegar. Falar, "Ó, amigo, se eu te cobrar, eu vou te cobrar pra ganhar meus honorários, mas não vou conseguir te ajudar. Então eu prefiro não pegar. Na grande parte das. A não ser que tenha condições de você consertar no meio do caminho, né? O que já foi dito não dá para mudar. Mas o que não foi dito você pode Sim, acrescentar nos próximos recursos, né? pode Então, aproveitar. eu já peguei casos, por exemplo, e falando de tese, né? De adaptar a tese, é muito interessante essa questão, porque algumas teses trazem matéria de fato. E aí cada caso é um caso. Mas existem teses de matéria de direito e que são aproveitáveis para várias situações. Por exemplo, eu fui o louco que questionou a competência dos agentes da SP Trans em São Paulo. Famoso louco. E aí, essa tese, quando eu identifico que a autuação foi feita por um agente da SP Trans, eu nem vou entrar se transitou ou não transitou na faixa exclusiva. Eu só Nem vou falar, o interessa. agente não tem competência para isso. Só, E graças a Deus temos conseguido, né? só explica para quem está nos assistindo o que é essa tese da SP Trans, que pode interessar para algumas pessoas aí. Perfeito. Em São Paulo, nós temos a fiscalização por parte do município, né? Do órgão municipal. Então, a Prefeitura de São Paulo, ela dividiu a fiscalização de trânsito para a CET e a fiscalização de transporte para o DTP. A CET cuida de infrações de trânsito, estacionamento, parada, velocidade e assim por diante. DTP cuida de transporte, então fiscaliza o taxista, o motorista de aplicativo, o ônibus se está com as características corretas, se parou no ponto ou não parou, esse tipo de coisa. Mas o diretor do órgão de trânsito pensou, poxa, os agentes da SP Trans Já estão na rua? estão na via lá, tá fiscalizando uma coisa, por que não utilizar eles também para isso? E aí ele começou a nomear alguns agentes da SP Trans para fiscalizar trânsito também. Então, além do táxi, além do ônibus, dessas coisas, eles começaram a fiscalizar aquelas infrações que dizia, de certa forma, a respeito àquela área territorial deles. Faixa exclusiva, começou pela faixa exclusiva unicamente e depois ampliou para algumas infrações de estacionamento também, de enquadramento de estacionamento. E aí aquilo começou um número grande, excessivo de infrações Vou dizer assustador. de transitar na faixa exclusiva, sobretudo a faixa exclusiva de ônibus. E aí, isso aí começou a me causar uma certa estranheza. Você sabe que eu estudo muito a matéria, né? Eu sempre
tenho 3 pós-graduações na área, fora os cursos da PM, enfim. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada aí. Aí recorri uma vez, indeferido, até a última instância no CETRAN. Recorri 2 vezes, 3 vezes, indeferido. Mas esse inconformismo não saiu de mim. E aí existe uma forma de você convocar o pleno do CETRAN para decidir um tema e pacificar esse tema. Aqui no CETRAN vai ser, a partir de agora, o nosso entendimento é esse. E aí eu fiz uma consulta ao CETRAN, considerando X, Y, Z. Então, basicamente, o artigo 280 traz as características do agente de trânsito, quem é o agente, o Manual Brasileiro de Fiscalização traz essa questão, até mesmo a própria Constituição Federal, lá no artigo 144, ele tem um parágrafo que traz a questão da segurança viária, né? E fala de quem é a competência para fiscalizar, que é o agente de trânsito, com um plano de carreira e tudo mais. Enfim, fiz a minha tese, fiz a consulta, pode ou não pode? E estava até demorando para sair esse julgamento. Eu tive que invocar o CETRAN umas 2 vezes. Quero a minha resposta. E até que não teve jeito. A prefeitura se manifestou que ia continuar fazendo a fiscalização. O CETRAN lançou um parecer falando que era ilegal, que o agente não tem competência para fiscalizar. Para mim, houve uma falha no sentido do CETRAN não obrigá-los a parar, né? Então o CETRAN falou, a gente entende que não é correto, as defesas, os recursos que chegarem até nós com essa matéria, nós vamos deferir. Mas vários cidadãos que não sabem, não têm esse conhecimento, acaba sendo lesado, sendo autuado de uma forma indevida e ilegal, né? Mas basicamente é isso, não sei se eu me fiz entender. E o modelinho da internet não tem Não isso. tem, Não tem. não tem. E só para deixar bem claro, a SP Trans ela pode continuar autuando desde que sejam os veículos de transporte, não um Sim. veículo particular. Então eles fiscalizam aplicativos, né? Os veículos, motoristas de aplicativo, veículo, transporte coletivo, os taxistas, né? Isso aí eles fazem normalmente. Sim. As infrações do Código de Trânsito é que não podem, né? O que é interessante dentro do direito é essa viagem que às vezes a gente faz e acho que, não sei se quem nos assiste já viu algum outro podcast, a gente já comentou sobre esse assunto em outros, mas o momento é a primeira vez que você me disse sobre isso. Eu estou desenvolvendo uma tese aqui. Num café, lá no Detran. No posto de gasolina do lado do Detran da Armênia. Estou desenvolvendo uma tese aqui, vê o que você acha. Fala aí, olha, é isso. Aí eu olhei assim, falei, nossa, que viagem. Tá viajando, mas depois a gente para e começa a analisar com um pouco mais de cuidado, e aí você percebe que realmente foi uma tese muito específica, peculiar e direto ao foco, direto à fonte. Cirúrgico, eu costumo dizer. Foi cirúrgico. E a gente teve ali uma decisão, um parecer do CETRAN, né? E o que é esse parecer? É um assunto que não é um recurso, né? Para que as pessoas entendam, Sim. Não é um recurso. Nós levamos o assunto para o CETRAN, em decorrência de algumas decisões que foram feitas de maneira, digamos, errônea, equivocada, alguma coisa nesse sentido, Sim. para que o CETRAN ele formalize ali uma decisão para que os próprios conselheiros consigam ter como base, num próximo recurso que chegue com aquela informação, ele consiga ali utilizar esse parecer como base para o julgamento dele. E daí foi bem cirúrgico, né? Você foi bem pontual nisso, e acabou trazendo para nós todos uma decisão muito interessante. Infelizmente, a SP Trans continua fazendo autuações ainda, mas diminuiu bastante, né? Eu tenho visto com bem menos frequência. Reduziu. Mas essas que chegam, a gente sabe que se for até o CETRAN, consegue-se ali deferido. fazer o cancelamento. Então é uma coisa bem interessante, que os modelos da internet não apresentam isso, tem. uma coisa muito técnica, mas foi de uma atitude ímpar da sua parte que trouxe esse parecer de maneira bem cristalina e demonstra ali essa questão. Inclusive, na época, eu divulguei nos 4 cantos, né? Porque, justamente, alguns cidadãos ainda continuam até hoje lesados, né? Então, há essa falha. E aí, essa conduta minha foi não só para ajudar os meus clientes, mas foi uma conduta, assim... O advogado, ele tem me faltou a palavra agora, mas ele tem uma função social, realmente, de ajudar. Assim como o médico tem aquela ele vai o médico, ele geralmente
entra na faculdade por quê? Porque ele tem aquela vocação, né? E na minha vocação de ajudar, de querer contribuir com a sociedade, eu fiz esse parecer e dei a publicidade o máximo que eu pude, né? Sim, eu lembro. Justamente para ajudar Que eu lembro, todo mundo. 2019, acho que Foi foi. por aí. Não lembro 2019, certinho, mas porque acho que foi foi. antes da pandemia. Foi antes. Acho que até antes um pouco, talvez 2018, 2018. 19. Mas eu lembro que acabou trazendo ali Ih, repercutiu, né? um alívio para muitas pessoas, porque era uma tese que você. Isso aí deu até reportagem na Record, rapaz. Lembro disso também. Mas foi um negócio bem interessante. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Falta de documentos obrigatórios na defesa. Isso é interessante também, né? É uma falha que acontece. Existem. Então, só para a gente recapitular, a legislação de trânsito está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o CONTRAN deve regulamentar, pormenorizar algumas questões para fins práticos, né? Conselho Nacional de Trânsito. Isso, Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. E ele faz isso através de resoluções. Então, nós temos uma resolução que vinha lá atrás da Resolução 299, depois foi substituída há algum tempinho pela Resolução 900, que trata da parte bem processual. Quais são os documentos, quem tem legitimidade para recorrer, etc. Então, essa é uma questão também importante, que é uma análise feita antes da sua tese, antes do seu de apreciar a sua defesa ou recurso. O julgador ele vai analisar se você preenche os requisitos, ou seja, é o proprietário ou o condutor. Você tem que demonstrar que quem está recorrendo é o proprietário do veículo ou o condutor no momento da infração. E aí, o X da questão, por exemplo, aqui. Eu era o condutor, mas não fiz a indicação. Então, não tenho legitimidade para isso. Não fui indicado. Sim. E, às vezes, eu já peguei recursos de pessoas que não foram indicadas e que estavam recorrendo, assumindo. Ah, foi eu quem estava dirigindo. Enfim, tem toda uma questão de documentos que vai se analisar para conhecer ou não o recurso, né? E aí depois que o recurso é conhecido, é dado provimento, vamos dizer assim, né? Julgando deferido ou indeferido, ou a defesa, deferida ou indeferida, mas primeiro tem essa questão da documentação. Então, documentação pessoal e documentação do veículo, quando é um recurso de multa, é imprescindível, exige. A procuração, por incrível que pareça, por mais que seja um processo único, mas você tem que juntar em todos na defesa ou nos outros dois recursos, tem que juntar a procuração quando você contrata alguém. No caso dos advogados, tem que juntar um procurador que vai te representar. Então, é importante, porque se faltar alguma coisa, já vi recurso ser indeferido por falta de assinatura, que também é um requisito. Esqueceu de assinar. E houve até uma outra discussão há um tempo, né, agora mais recente, com a vinda das assinaturas digitais, né, alguns que não reconheciam. O próprio Detran, na gestão passada, graças a Deus que eu não estou aqui para defender essa atual gestão do Detran, mas que está bem melhor do que a gestão passada, né, que foi uma indicação extremamente política. A gente percebia que não tinham conhecimento de trânsito, não tinham, e era do jeito que eles queriam, né? Então, defesas indeferidas por assinatura digital, que tem previsão legal, tem toda uma validade jurídica, né? Enfim, então é muito importante que você saiba juntar os documentos para ter legitimidade. E aí depois os documentos que comprovam as suas alegações de mérito realmente. Então, por exemplo, eu me faço valer muito quando eu tenho condições, ou o cliente tem condições, e aí depende do que eu converso com o cliente, de diligenciar no local, tirar uma foto do local, etc. Ou quando é uma região mais longe, outra cidade, eu pelo menos faço uma prévia no Google Maps. Hoje o Google Maps ele tem aquela... dá para você atualizar por datas, né? Então você consegue chegar o mais próximo possível da infração e tentar ver alguma informação que gere uma dúvida, né? Um indício de alguma falha na sinalização, por exemplo, e aí você pede a diligência, enfim. E aí é bem dinâmico e você precisa juntar os documentos necessários. Venda de veículo, alguma coisa que... a indicação do condutor que você fez e o órgão não aceitou, então você tem que pegar... A gente chama na prática aqui microfilmagem da indicação, né? Então você pega o motivo da indicação que não foi para poder recorrer, alguma questão do tipo.
É ter os documentos necessários para comprovar o que alega, no caso do mérito, ou os documentos obrigatórios para que o seu recurso seja aceito, Aceito. seja recebido. Isso. E ele foi recebido, e aí sim, a partir dessa recepção, o julgador vai fazer o julgamento. Então tem Sim, que ter alguns documentos ali que são obrigatórios, informações no próprio requerimento que são ali de obrigatório, que tem que ter pelo menos o número do auto de infração e por aí vai. sim. Isso é importante porque às vezes Até. Posso fazer uma. Desculpa, pode terminar, só perdão. concluir. Aham. Isso é importante porque às vezes a pessoa ela tem ali uma tese muito interessante que vai dar ali o provimento do recurso, o julgamento vai ser deferido, mas por falta de um requisito obrigatório, como assinatura, por exemplo, o recurso não vai ser nem lido. Ele não é nem lido, né? É isso que as pessoas precisam entender. Primeiro, o julgador ele vai fazer análise da admissibilidade, vai ver que tem os requisitos, tem a documentação necessária, aquela pessoa é a pessoa correta para fazer, legítima para fazer, apresentar a defesa. Feito isso, aí sim ele vai julgar o recurso. Então, às vezes, ele nem passa por essa etapa, pode ter ali uma tese mirabolante que não vai dar certo, justamente porque o jogador não vai nem ler a defesa, Verdade. ele vai pelos requisitos. Eu tenho visto nas sessões do CETRAN, para quem não sabe, CETRAN de São Paulo, as sessões são ao vivo às terças-feiras, muitos recursos que não são julgados por falta de assinatura, Sim. que o nome técnico seria não conhecido. Eu não conheço do Não conheço o recurso recurso. por falta de assinatura. O que significa isso? Eu nem li o recurso porque seu recurso não está assinado. É Então verdade. tem muitos recursos desse jeito. Vamos lá na sua. Você comentou do número do auto de infração que tem que constar no, né? Pelo menos uma notificação tem que ter, algum documento que referencie o Aquela auto de infração. defesa. Então pode ser o auto de infração, pode ser a própria notificação, enfim, algum documento que referencie. E é interessante, não é sempre, mas acontece. Da pessoa recorrer, vamos supor que ela foi parada numa fiscalização e aí recebeu lá 3 infrações, né? Três Foi autuações. autuado 3 autuações. Ele faz o recurso das 3 em um documento único. E aí a resolução 900 também fala que cada recurso é para uma infração. Perfeito. Da mesma forma, a indicação do condutor, não é bem o tema aqui, mas ao mesmo tempo né? O condutor teve esses dias um cliente, ele recebeu justamente 3 infrações, fez as indicações, mandou em uma única correspondência e sem o AR ainda. Maravilha. Perfeito. Aí Tudo que não se deve fazer. Uma ainda aceitaram, as outras 2 não. Então eles entenderam, vou pegar uma aqui, vou aceitar, porque ele mandou, mas as outras 2 não. E para comprovar que ele fez, porque até haveria uma discussão sobre isso, e talvez lá no CETRAN a gente conseguiria demonstrar, foi uma falha, mas a verdade real é que ele fez a indicação no prazo, enfim, né? Não daria para discutir alguma coisa, por mais que esteja fora da resolução 900. Mas e para comprovar que ele mandou? Fica mais difícil, né? E aí, enfim, até daria para comprovar. Indicou uma, as outras foram na mesma data, mas enfim, já é um pouco mais difícil, né? Então, uma outra questão. Quando você fizer o protocolo do recurso via Correios, faça com o aviso de recebimento sempre. Mandar né? com a R para que tenha A comprovação. Você citou aí a questão de mandar os 3 recursos dentro de um envelope só. Às vezes é por economia, porque os 3 recursos vão para o mesmo local, Sim. por economia, mas não é o correto fazer isso, porque provavelmente vai ser processado um único. E outra observação, tomar cuidado quando você tem 2 ou 3 recursos para serem apresentados, não inverter. Sim. Né? Você pegar o auto de infração de um cinto de segurança e colocar ali o recurso de um outro assunto qualquer. Tomar Sim. cuidado com isso também, que são questões que eu também vi em situações em que o cliente veio naquela segunda etapa, né? Apresentou ali a primeira, a segunda defesa, acendeu a luz vermelha, trouxe o recurso para a gente. Quando a gente foi olhar, ele tinha invertido ali as alegações. Né? Um exemplo, a multa de cinto e apresentou a tese de lei seca, por exemplo. Esse caso, um caso, inclusive, eu lembro disso, que foram 2 multas de lei seca e de recurso ao teste bafômetro e cinto de segurança. Na hora de apresentar o recurso, ele inverteu. Inverteu os documentos. Então, o recurso também não é nem conhecido, porque é um tema que não faz parte ali Sim. do assunto, né, da tese ali. Seguindo aqui no nosso bate-papo, auto de infração, qual que é a importância de obter esse documento para poder estabelecer a estratégia de defesa? Porque eu recebo a notificação e na notificação tem toda a informação ali. Eu tenho ali
a placa do meu carro, eu tenho ali o local, eu tenho a infração. Qual que é o objetivo? Por que é importante obter a cópia do auto de infração? Vamos lá. A gente conversou bastante já e mencionamos algumas vezes a resolução 900 do CONTRAN. Existe uma outra resolução que trata também dos procedimentos de fiscalização, de algumas questões relacionadas à indicação do condutor, defesa prévia, recurso também, que é a resolução 918, é isso? 18, 918. 918, que revogou a 619. Então era a resolução 404, foi revogada pela 619 e agora a 619 foi revogada pela 918. A resolução 918, ela fala que o processo administrativo de trânsito, para fins de fiscalização de trânsito, começa pelo auto de infração. Então, o auto de infração é o documento que dá início a esse processo, é o coração de tudo. O auto de infração é aquele documento quando o agente está lá na via, olhou um veículo cometendo supostamente uma infração, ele vai lá e que o pessoal fala, o agente me multou. Na verdade, ele não multou, ele fez uma autuação. Ele fez um documento falando que ele constatou um cometimento de uma infração prevista no Código de Trânsito. Esse documento vai para a autoridade de trânsito, que é o diretor do Detran, do órgão municipal, enfim, seja qual for, do DR, vai para o diretor, em tese, né? Diretor, equipes delegada por ele, né? Então, vai para um setor competente, ele vai fazer uma análise desse auto, via de regra esse auto, se houver algum erro, eles já deveriam arquivar, nem sempre isso acontece, e aí sim, eles expedem uma notificação, que é aquela primeira cartinha, a notificação da autuação que vai para a casa do condutor. Do proprietário, perdão, melhor dizendo, né? Vai para a casa do proprietário do veículo. Todo mundo se confunde que ele precisa dessa cartinha para recorrer. Mas, na verdade, o mais importante é o auto de infração. Por quê? Porque lá existem informações que o agente observou no momento. O campo observação, ele coloca lá, condutor sem o cinto, vidro aberto, etc. Transitou na faixa exclusiva, ele não acessou o lote lindeiro, nem saiu de um lote lindeiro. Então, existem algumas informações que hoje até alguns órgãos colocam essa informação na notificação, mas ainda assim há falhas, não vem completo. Então, o coração de tudo está lá. É essa informação. Para que você possa fazer uma defesa técnica, você precisa do auto de infração. E via de regra, você tem que solicitar no órgão, por isso não vem na cartinha. Você tem que entrar no site. Hoje, com a tecnologia, está mais fácil de conseguir pela internet, né? Mas você tem que solicitar de alguma forma esse auto de infração para analisar o campo de observação e verificar se ele está de acordo com as normas, né, os procedimentos que estão no Manual Brasileiro de Fiscalização, que é uma outra resolução. Outra resolução. Você vê que você falou aí, você fez um comentário agora que eu vou aproveitar o gancho e vou fazer uma pergunta em cima disso. Você comentou aí de obter o auto de infração para elaborar uma defesa técnica. Sim. Obrigatoriamente, ela tem que ser técnica, ela tem que apresentar legislação, jurisprudência. Olha, eu vi aqui uma decisão judicial e eu preciso colocar isso na defesa. O que você fala a respeito disso? Olha, Riga, eu vi já, eu estou há 23 anos nessa área, seja como policial militar ou como advogado e também como membro julgador lá do CETRAN. Eu já vi algumas fases. Lá atrás, só o mérito. Eu não cometi a infração por conta disso. Enfim, vou dar um exemplo aqui clássico que em alguns momentos colou. Eu avancei o limite da velocidade porque eu estava socorrendo um familiar. E aí junta o comprovante que levou no hospital, tem toda uma situação, né, de emergência que foi comprovada pelos documentos juntados que a gente colocou. Existe um princípio que é utilizado no direito administrativo, sobretudo no direito de trânsito, né, no processo administrativo de trânsito, que é o princípio da busca da verdade real dos fatos. Então, eu já vi recursos serem deferidos pelo mérito. Se você pegar a resolução 918, ela mesmo fala que a autoridade vai analisar a defesa, inclusive quanto ao mérito. Então, isso já colou muito lá atrás. Hoje, o cidadão ele tem avançado bastante no conhecimento, ou até mesmo contratando profissionais mais técnicos, e essas alegações não têm
fluído tão bem, salvo algumas raras exceções que fogem totalmente desses recursos que já foram feitos de forma maliciosa, tendenciosa. Então, a pessoa começou a entender, se eu alegar que eu estava socorrendo alguém, eu tenho chance de ganhar. E aí acaba caindo em descredibilidade essa tese e o pessoal que julga acaba não aceitando mais, né? Foi isso que foi acontecendo. Então, hoje o mérito é importante? Em algumas questões mas a parte técnica é muito mais. Hoje a regra do jogo mudou muito. Então, quem sabe mais tem mais chance de ganhar. E quando eu falo quem sabe mais, analisar, interpretar e colocar em prática o que a lei determina, o que as resoluções determinam. Não sei se eu estou fugindo muito da resposta, Não, mas tá acho que é isso tranquilo, aí, né? tranquilo. Então, é muito importante essa questão dos argumentos técnicos. Vou dar o exemplo aqui do agente da SP Trans. Eu não discuti se a pessoa estava ou não estava transitando na faixa exclusiva. Eu discuti a competência legal de quem estava lá autuando, quem estava fiscalizando. Se cometeu ou não infração, pouco importa. Teve um outro podcast aí que a gente até conversou no município aqui próximo. Não vou falar município não, melhor não falar, né? Você não Ou vai falar pode do falar? pedreiro, não, né? Do pedreiro. Conta aí. Pode falar município? Não, município deixa de fora. Deixa quieto. Vamos no Do pedreiro. pedreiro, apesar de a gente ter conversado numa outra oportunidade, só para trazer esse exemplo também. Eu era conselheiro do CETRAN, chegou um recurso, não foi para mim, mas, enfim, tinha um outro relator e ele estava lá. Um caso meio diferenciado aqui, né, que aconteceu, a pessoa está alegando que quem autuou ele foi um pedreiro. Ele é concursado de pedreiro e tá fiscalizando trânsito. Aí o processo foi convertido em diligência, o órgão de trânsito deu esclarecimento falando, não, ele entrou concursado de pedreiro, mas nós fizemos um desvio de função e hoje ele é agente de trânsito. E aí estava fiscalizando trânsito. Então, por conta dessa mesma, vamos dizer assim, essa mesma estrutura de tese, claro que meio que adaptada, o recurso foi deferido porque a pessoa não tem competência legal para estar na fiscalização. Ela tem que prestar um concurso para agente de trânsito, com competência para exercer as funções do artigo 280 do CTB, etc, etc. Né? Então, enfim, eu acho que são questões que a gente tem que analisar de competência técnica e que hoje é muito mais importante do que o mérito. O mérito, vamos falar assim, que é um complemento. O principal é a questão técnica. Sim. Eu vou puxar o gancho aí do que você comentou de estar socorrendo alguém da família para poder eliminar a multa. Hoje tem até um enunciado sobre isso. É justamente sobre isso que eu ia falar. Enunciado número 3 do CETRAN, que diversas defesas acabaram chegando lá no CETRAN e em algum momento ele criou o enunciado, que é justamente para balizar ali os julgamentos dos próximos recursos. Enunciado número 3, o estado de necessidade, que aí no caso do socorro da família, alguma coisa nesse sentido, o estado de necessidade só afasta a responsabilidade pela prática de infrações de trânsito nos termos do artigo 29, inciso 7, que fala justamente da questão Os veículos de emergência. Veículo de emergência. Então, a ambulância, sim, ela pode se utilizar desse tipo de defesa para poder, se caso tiver alguma multa ali, um excesso de velocidade, um semáforo, alguma coisa nesse sentido, mas não particular. Então, em decorrência de defesas reiteradas, talvez até por modelos de internet, defesas reiteradas, o CETRAN criou ali o enunciado número 3. É um típico modelo de internet mesmo, né? Típico modelo. Então, é o de socorrer e o de tentativa de roubo. Hoje em dia, vou falar a realidade de São Paulo, né? Alguns lugares mais perigosos, enfim, dependendo do horário. Não, tinha um veículo numa situação de risco, tentou me roubar, uma moto passou do meu lado, tentou me roubar e eu avancei a velocidade. Esse é um outro tipo de tese que no passado até funcionou, mas depois não mais, né? Então, falando até dessa tese também, posso fazer um parênteses aqui? Estamos com tempo? Tamo, né? Pode falar. Na época que eu fui conselheiro do CETRAN, teve uma outra cidade bem próxima, a segunda maior depois de São Paulo, que existia um número elevado de recursos em determinada avenida no período da noite que avançou no sinal vermelho porque aquele semáforo tinha muito roubo.
Ah, então uma pessoa se aproximou, eu avancei mesmo, porque estava perigoso. E aí, qual que foi a cautela que eu adotei? E nem todos os conselheiros podem. Na época, como É, conselheiro do CETRAN. isso, como conselheiro do CETRAN, como eu adotei? Eu indeferi o recurso porque, via de regra, ele avançou o sinal vermelho. E aí, seja do sinal vermelho, seja de velocidade, e até falando um pouquinho dessa questão do veículo de emergência que você mencionou do artigo 29, inciso 7, eu concordo com isso, porque o veículo particular, se ligar o pisca-alerta, por exemplo, isso não dá o direito dele. E até coloca mais em risco ainda, porque se ele for para a esquerda ou for para mudar a faixa para a esquerda para a direita fazer uma conversão, a pessoa não vai saber, porque o pisca-alerta tá ligado, não adianta. Então, ele vai colocar em risco a segurança do trânsito, a incolumidade. Então, um direito individual não sobrepõe ao direito da sociedade, né? Direito coletivo. Isso, direito coletivo. No direito administrativo, o indúbio é pró-sociedade, né? Pró-sociedade, não se adere ao princípio do indúbio pro réu, né? Que é muito utilizado no direito penal. E então, o que eu fiz? Com base nessa premissa que na dúvida a sociedade tem que ser beneficiada, eu indeferia o recurso, mas eu recomendava o CETRAN. Olha, oficie a prefeitura lá da cidade para que melhore a segurança. Nesses horários onde há um número elevado de infrações, e era um horário noturno, tinha toda uma... olhando o conjunto da obra, né? Então dava para perceber que era realmente uma questão que estava acontecendo ali. Então oficia uma vez, oficia duas, oficia três. Aí a cidade não traz uma forma eficaz, aí eu teria condições. Olha, eu particularmente já recomendei que se aumente a segurança no local, uma, duas, três, com base no processo X, Y, Z. Não foi feito, talvez é que eu não continuei, né, no CETRAN, mas eu passaria a deferir, pelo menos propor o deferimento, e aí não sei como o conselho ia receber essa informação, mas talvez eu passaria a deferir, relatar com um voto de deferimento em relação a isso, entendeu? Entendi. Pegando o gancho aí dessa sua informação, só para deixar um pouco claro para quem nos assiste, vou trazer aqui algumas informações a respeito da defesa prévia, do recurso Jari e o recurso CETRAN. Defesa prévia, quem vai fazer a análise ali da defesa é a autoridade de trânsito ou uma pessoa por ele delegada, e aí tem toda aquela discussão que a gente já debateu sobre isso, inclusive. Recurso Jari são 3 pessoas que vão fazer o julgamento. Sim. Uma representante do órgão, um representante da sociedade e um de entidade classista. Um de entidade classista. Não pode ser ali um sindicato dos motoristas, taxista, por exemplo. Isso, então são 3 transporte. pessoas. E aí ali vai relatar o recurso e os outros 2 vão concordar ou não. E aí o último, que seria o CETRAN, a qual você trabalhou por um tempo lá, que ele vai relatar e vai ser colocado em votação pelos outros conselheiros, que se eu não me engano, acho que são 55 agora, se Atualmente são 55. É 54 mais o presidente. Mais o presidente. Eram 32, não lembro agora, acho que era isso, 32, e aí aumentou recentemente. Para 55. Então, só para deixar claro para as pessoas, não é que você julgou e tá tudo certo. Você julga, aliás, você faz seu julgamento e relata. E aí vai ser colocado em votação para que os outros conselheiros concordem. O deferimento ou indeferimento. Ou indeferimento. E às vezes tem algumas discussões, quando a gente fala em discussão aqui, a gente não está falando em briga, né, mas algumas discussões salutares lá de debates, que seria o nome mais correto, de debates interessantes. O último que teve, que foi um debate bem bacana, que você acompanhou também, que foi do artigo 175 do CTB. Sim. Que inclusive, se não foi votado ainda, está para ser votado um novo parecer, né, na questão do entendimento, que vão mudar, que vão, talvez, né, mude ou vão mudar um parecer anterior do 175, Sim. que ele é de 2020. Então, só para deixar claro aí a questão dos julgamentos, que não é uma única pessoa que faz, uma única pessoa analisa, mas coloca em votação para que os outros votem. Acompanham ou não o voto, e aí a maioria vence. A maioria vence. Com questão de prazo, né? Às vezes as pessoas se confundem, eu vejo ali uma confusão um tanto quanto grave de pessoas que não sabem a diferença de uma notificação de autuação com uma notificação de penalidade. Aí recebe a de penalidade, a de autuação se extraviou por algum motivo, ele não recebeu, recebe a de penalidade direto, e a primeira coisa que essa pessoa fala é o seguinte:
não receber a notificação dentro dos 30 dias. Recebi depois de 2, 3 meses. E eu vou apresentar uma defesa com essa tese, Argumento. com esse argumento. E eu acredito que um dos erros mais graves que se tem é não saber identificar exatamente em que fase que está o processo. O que que você sugere nesse sentido aí? Como é que você calcula, como é que você pode orientar uma pessoa que de repente, como é que ela olha ali a notificação, ela sabe quem é quem na história? Ó, esse tema é um tema tão complexo que recentemente até eu recebi um convite para uma entrevista sobre essas questões que diz respeito às notificações, né? Então, nós temos uma diversidade o Sistema Nacional de Trânsito ele é composto por muitos órgãos, né? Órgãos do município, órgãos do estado, e aí tem, por exemplo, município, cada cidade tem seu órgão. Estado, nós temos o Detran e o DR, via de regra, né? Que é o órgão rodoviário, o órgão que cuida das vias urbanas. Tem os órgãos federais, então tem DENIT, PRF, enfim. As notificações vêm dos órgãos que autuaram, órgãos autuadores. Aquela primeira carta, que é a notificação da autuação ainda sem o valor, e via de regra quando não é abordado, que tem o prazo para indicar o condutor, aquela é a primeira cartinha que chega. Então, o auto de infração foi lavrado seja por um equipamento eletrônico, seja pelo agente que constatou. Da data da autuação, da data que cometeu a infração, tem o prazo de 30 dias para a expedição desse documento, que é a notificação da autuação. A, cara- Esse prazo, a característica principal é que não tem instruções ali para fazer o pagamento da multa isso. e E aí dependendo do tem caso, a indicação do condutor. consegue fazer a indicação do condutor. É a primeira cartinha. Essa cartinha, com essas duas características, o prazo é de 30 dias para expedição. O que não significa que é o prazo que chegou na casa do cidadão. E essa acho que é uma das maiores dúvidas, né? E aí a resolução 918 fala que compete ao órgão de trânsito expedir a notificação. E ele traz a definição. O que é a expedição? É o ato do órgão entregar para a empresa que vai encaminhar. No caso, em São Paulo, é Correio. correio. Então ele vai lá no correio, eles têm já um convênio, o convênio FAQ, né? Então é tudo eletrônico hoje em dia. E eles fazem lá a expedição. Se o correio levar 5, 10 dias, 15 dias a mais, isso não vai influenciar na nulidade. Então ele tem que verificar a data da infração com a data da expedição que vem lá na cartinha, na notificação. Então veja que a gente falou da importância do auto de infração. Sim. Mas a notificação da autuação também é muito importante para algumas teses, né? Então, essa é a primeira fase. A segunda fase, então vamos dizer, a pessoa não recebeu, ou então ela recebeu e não fez nada, ou recebeu e fez E a apresentou a defesa, defesa. mas a segunda fase vamos dizer que o recurso foi a defesa, e aí, só para retomar um pouquinho aqui, essa primeira fase você apresenta uma defesa, que é para o próprio órgão de trânsito. Quem te autuou é quem vai julgar essa defesa. É uma defesa, não tem penalidade. Então a gente fala que são 3 esferas, né? Mas na verdade são 3 fases. Esferas recursais nós temos só 2, que é o recurso em primeira e segunda instância. Então, essa primeira fase é só uma defesa antes de aplicarem a penalidade. Então, você fez a defesa ou não fez. Aí a autoridade, que é o órgão de trânsito, ele vai falar: indefiro, ou não apresentou defesa, aplico a penalidade. Aí vem a segunda cartinha. A segunda cartinha é a que tem a característica do quê? O valor para Boleto. pagar, é o boleto para pagar. Quando chega essa cartinha, ele tem o prazo para pagar e para apresentar o recurso, porque a penalidade foi aplicada. Qual é? A A multa. multa. Né? Então a gente tem a advertência, a multa, a suspensão, cassação, etc. Então, essa é a penalidade, a multa foi aplicada. Ainda assim, ele tem um prazo, que é o mesmo prazo para recorrer do pagamento, geralmente é o mesmo prazo que ele recorre. Aí sim, vai para a Jari, que é uma junta por 3 pessoas, como você já discriminou. E aí eles vão analisar um recurso em cima da penalidade que já foi aplicada, para verificar se ela foi aplicada correta ou incorretamente. A Jari indeferiu. E a importância de documentos técnicos, né? De conhecimento técnico, melhor dizendo. Porque existe uma resolução que trata de como a Jari vai julgar. Então, esses 3 representantes têm que ser especificamente
um de cada entidade, tem os seus substitutos, tem que ser julgado pela maioria, ou seja, se a JAR é composta por 3, no mínimo 2 tem que estar lá, 2-1. sendo que tem todo um critério para isso, né? Então você vai analisar não só a decisão foi motivada, foi fundamentada nos termos da lei, porque hoje tem uma lei que é aplicada no processo administrativo em todo o Brasil. É claro que existem algumas regras mais regionais, né? Mas a Lei 9784 de 99, que trata do processo administrativo no âmbito federal, ela é utilizada no processo administrativo de trânsito e fala que tem que ter a decisão tem que estar motivada e fundamentada. O que é isso? Fundamentada na lei. E motivada, o ato tem que estar motivado ali, né? O ato da aplicação da penalidade. Então você vai discutir essas questões. Dessa decisão da JAR, e aí vem uma outra cartinha, que é a do deferimento ou indeferimento do recurso. Se for indeferido, aí você tem o prazo para apresentar o recurso em segunda instância, que é aí o Conselho Estadual de Trânsito, composto lá pelos 54 conselheiros, mais o presidente. E aí já é a tramitação que você passou aí, de um conselheiro analisar o recurso, elabora um voto propondo o deferimento ou indeferimento e vai a julgamento ali também. Então, de maneira resumida, nós temos até 3 notificações. A primeira notificação, que seria a notificação de autuação, o característico não tem instruções, porque hoje, quando a gente fala de boleto, né, eu posso falar, olha, a notificação de autuação não tem boleto. Mas hoje o Detran, por exemplo, ele não manda boleto mais, ele manda só instruções para fazer o pagamento. Sim. Só que na notificação de autuação não tem qualquer instrução Não para tem. fazer o pagamento. E a outra característica, dependendo da infração, ela tem ali o requerimento para você fazer indicação do condutor, do real condutor. É isso. Essa notificação de autuação, que tem até 30 dias para ser expedida. Expedição significa postagem, 30 dias para ser postada no correio, e a partir daí a pessoa, o proprietário vai receber essa notificação, ele pode apresentar a defesa ou não, defesa prévia no caso, ou defesa da autuação. Passada essa fase, nós temos a notificação de penalidade, que vem com instruções para o pagamento da multa, porque a penalidade já foi aplicada, e dando um prazo ali para a apresentação do recurso jari. Passada essa fase, se não apresentar o recurso, o processo se encerra. Sim. Se o recurso for apresentado e for deferido ou indeferido, recebe a terceira notificação, que eu digo que é a notificação de decisão, e ali tem um prazo para apresentar o recurso CETRAN, caso a defesa, o recurso anterior tenha sido indeferido. Então, de maneira resumida, seria isso. E aí, naquela questão que eu comentei contigo, de um dos erros é achar que a notificação de penalidade é a primeira notificação. Sim. E uma coisa que eu observo também, né, que as pessoas recorrem, naquela questão que já chega ali com recurso que já apresentou, alguma coisa nesse sentido, é achar que essa notificação de autuação não foi expedida. Hoje, por regra, os órgãos, né, eu sempre falo que é um erro infantil não expedir a notificação de autuação, e outro erro infantil é não expedi-la dentro dos 30 dias. Hoje todo mundo já sabe que tem que ser expedida dentro dos 30 dias, a dúvida é o que é expedição, que às vezes a pessoa não sabe, mas elas são expedidas. Então, recebeu a notificação de penalidade, mas não recebeu a notificação de autuação, provavelmente é por um erro de entrega. Eu sempre cito 3 tipos de erros diferentes. Um extravio por conta ali do correio, que extraviou a sua correspondência, entregou em algum local que não era para entregar. A correspondência foi encaminhada por endereço desatualizado. E por último, por um condomínio, um apartamento, por exemplo, que não tem uma gestão de correspondência ali na portaria e essa correspondência acaba se extraviando. Então são 3 questões que provavelmente uma delas aconteceu. Mas o órgão de trânsito, ele expede a notificação de autuação. Sim. Hoje Então, em dia tá bem difícil disso acontecer. Até porque isso é sistêmico, né? Hoje, com a tecnologia, só se houver um erro sistêmico que aí é um lote inteiro, talvez, que aconteça alguma falha, sim. mas via de regra não acontece mais. Quando era manual, isso acontecia. Lá no passado, eu cheguei a pegar muitas autuações com expedição fora do prazo dos 30 dias, né? A notificação da autuação. Na No época, passado, bem no passado, né? bem lá no passado. Na época que eu estava como conselheiro, não lembro o ano, foi ali 2016, 2017, acho que eu fui conselheiro, né?
2018, não lembro Eu agora. não me Já lembro. tô meio perdido, mas enfim, foi ali 2017, 2018. Eu cheguei a pegar de algumas cidades bem pequenas do interior de São Paulo, que ainda era um processo manual. Quando acontecia o processo manual, ainda acontecia. Mas, meu, 5 anos pra cá, eu Hum, não vi mais. é, Confesso que eu não vi mais eu vou colocar até autuações. um prazo maior, porque É, realmente o que tem aparecido, tudo dentro do tudo prazo, dentro do tudo prazo. tranquilo. E quando a pessoa fala que não recebeu, nós vamos atrás da informação e ver ali que ela foi expedida, só não chegou nas mãos do recorrente. Mas é um erro que É, literalmente é um erro infantil, sim. que a gente não vê mais E essa acontecer. alegação, às vezes, por falta de interpretação da lei, a pessoa questiona, mas questiona equivocadamente na sua defesa ou no seu recurso, né? Uma situação interessante, dois pontos interessantes do que você trouxe, em relação à notificação com o endereço desatualizado. Se você pegar lá do artigo 130 até o 135 ali, mais ou menos ali, ele fala da questão ele trata dessa questão dos documentos, da atualização do endereço ali. E, se não me engano, é do 132 do CTB, alguma coisa. Tá entre o 130 e o 135 ali do CTB. E o endereço desatualizado, a pessoa responde por isso, como se estivesse atualizado. São válidas para Então, todos os fins. a confissão que eu falei, muitas vezes a pessoa confessa: ah, não, eu não recorri porque eu não indiquei o condutor, eu não recorri porque o endereço estava desatualizado. Inclusive na judicial, na via judicial. Ele vai lá e fala: não tive formas de recorrer porque o endereço estava desatualizado. E ele já desrespeitou a norma, a lei. E aí fica difícil de ajudar. Outra questão interessante é essa questão da gestão do condomínio, que não justifica no processo administrativo. Ele pode até entrar com uma ação de regresso, mas uma ação de regresso contra o Contra o condomínio. condomínio, não Mas a contra o órgão de penalidade será trânsito. aplicada. Eu vou trazer um caso aqui para você que a gente não. Eu acabei não comentando isso contigo ainda, porque a gente troca muita figurinha sobre situações, sobre alguns casos que chegam aí pra gente. Chegou um caso para mim, no mesmo dia da autuação. A pessoa foi abordada pela Polícia Militar e teve 4 multas. Garganta tá difícil hoje, hein? Hoje tá um pouquinho Tá difícil. inverno. Fique em paz. Foi autuado 4 vezes pela Polícia Militar, presencialmente. Foi abordado, qualificado no auto de infração. Ele mandou para mim os 4 autos de infração. E naquele desespero, porque 2 eram de 7 pontos. A habilitação dele, a gente sabe, né, que com 2 infrações gravíssimas o limite são 19, se atingir 20 já tem ali a suspensão, né? Já vai ter ali o processo de suspensão. Na somatória dos pontos, estava chegando ali, se não me engano, a 23 ou 24, alguma coisa assim. Uhum. E ele já entrou em pânico porque já sabia que a habilitação ia ser suspensa por 6 a 12 meses. E falou: quero te contratar. Inclusive, um amigo meu aí que a gente acabou fazendo ao longo aí da advocacia, nos trouxe esse amigo. Falei: calma, vamos esperar o processamento desse auto de infração. Depois que ele for processado, nós voltamos a conversar. E aí passou uma semana, passou 15 dias, eu acompanhando pelo site do órgão autuador, porque assim que é expedida a notificação já aparece no órgão. Passou uma semana, passou 2 semanas, passaram-se ali 20 dias e cadê o auto de infração que não foi processado ainda? E normalmente é rápido o processamento. Hoje tem demorado uma semana, no máximo 10 dias, já é processado e já manda notificação. E passou os 30 dias e esse auto não foi processado. Hoje a gente está com praticamente 50 dias, consultei hoje de manhã, inclusive, e o auto não foi processado até agora. Ou seja, não sei o que aconteceu com esses 4 autos de infração. E aí eu já falei para ele, falei: pode ficar tranquilo, porque esse já era, porque mesmo que ele seja processado agora, ele vai ser expedido depois dos 30 dias, E já vai ter. e já era. Então é um auto de infração, são 4 autos, inclusive, que eles não serão processados. E aí veio a pergunta: o que foi que aconteceu? Não tenho a mínima ideia. Talvez ali foi um erro de processamento mesmo do auto, ou talvez seja um agente que ele não tem a habitualidade de preencher autos de infração e esqueceu de dar prosseguimento no auto de infração, que eu acho que é o mais provável seja isso, que não é o policiamento de trânsito que fez a multa nele. Mas é um caso clássico que, mesmo que ele seja processado agora, ele nem vai ser. Alguma falha aconteceu, ou seja, na autuação, algum erro muito crasso e que, eventualmente, Mas ele teria que errar nos 4. na triagem,
Teria que Ou errar nos algum 4. erro de encaminhamento, se ainda foi feito no manual, né? Manual. Auto de Então, infração manual, a placa está correta, todos os dados do condutor estão corretos, o local está correto, porque foi feito em sequência. foi São Paulo? São Paulo, foi feito em sequência. Estadual ou município? Municipal. E o não foi feito o processamento do É, auto. alguma falha no processamento. Então, provavelmente já identificaram que seria fora do prazo de 30 dias e Nem talvez já processou. nem processaram. Se é que esses autos foram entregues, né? Que Sim, talvez tem nem essa. tenham sido entregues. Tá? Colocou ali na bolsa, esqueceu. Verdade. Então é uma situação que dificilmente veremos de novo, principalmente 4 autos de infração. Elefante branco essa, hein? Elefante branco. E o cliente, amigo, inclusive, não posso nem tratar ele como cliente, mas um amigo, desesperado, eu falei para ele, pode ficar tranquilo. Não, mas agora eu posso ficar? Pode ficar, já passou 30 dias, não processou até. Até esperei um pouquinho mais, Uhum. esperei uns 10 dias ali de, O de, de prazo, né? suspiro, né? Um O prazo erro de, máximo admissível. um prazo de suspiro, mas falei para ele, falou, agora já era, pode ficar tranquilo que não serão processados esses autos, ou se forem, já vão ser cancelados, justamente porque passou o prazo ali de expedição desse documento. Uhum. E aí vou trazer um outro assunto aqui que você também já sabe, mas para quem nos assiste, a importância do auto de infração, porque nem sempre, você comentou que a notificação, às vezes ela traz alguma informação do campo observação, mas às vezes vem faltando, vem Faltando incompleto, né? Às incompleto, vezes vem isso. incompleto, sim. Mas a importância, porque a Polícia Rodoviária Federal, ela já inclui essa informação de longa data. A Polícia Rodoviária Estadual, que é o DR, já vem, coisa aí de um ano para cá, eu tenho observado que já vem essa informação Na verdade, na até antes notificação já estava vindo, mas havia uma falha, né, no DR de São do Paulo. DR. Porque vinha a quantidade de caracteres que o agente tinha no equipamento dele era diferente do que cabia na notificação da autuação. Então Sim. vinha pela metade. E aí se discutia a nulidade ou não disso aí tudo, E né? agora isso foi corrigido, Já foi corrigido. mas às vezes aparecem outros erros que nessa questão de processo eletrônico, aí que tem que ser a questão do cirúrgico, de você ir na informação, porque cada órgão de trânsito ele tem um talão ou manual ou eletrônico, e diga-se eletrônico aquele que é um tablet ou um próprio celular que ele vai clicando ali as informações, Sim. que são aparelhos diferentes, com informações diferentes, homologados todos pela Secretaria Nacional de Trânsito, mas que às vezes tem algumas peculiaridades que um ou outro não tem. E aí vem a questão de você saber onde procurar essa informação, ter acesso ao auto de infração e saber o que buscar nesse documento. Porque às vezes você tem a cópia do auto e você olha o auto, olha na notificação, não, mas está tudo igual. Mas não necessariamente o auto de infração está perfeito. Daí vem a questão de você observar, saber buscar aí as informações corretas para saber exatamente o que aquele auto tem que ter de informação e a partir daí estabelecer a defesa. Né? E antigamente nós tínhamos a resolução 59 de 2007, que foi alterada pela resolução não, desculpa, portaria 59, que foi alterada pela portaria 354 de 2022 da Secretaria Nacional de Trânsito, que traz ali A portaria 59 na época era do Denatran, Denatran e agora Departamento Nacional de que Trânsito, virou, agora tem status de secretaria. que agora é 354 de 2022, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, que traz os campos de preenchimento obrigatório do auto de infração. Mas eu estou olhando aqui um auto de infração eletrônico, então em tese ele tem tudo, nem sempre. Às vezes o polícia esquece, às vezes ele deixa de colocar alguma informação Sim. que você pode utilizar ali como base para a defesa. E você sabe que, você até falou interessante, né? Nos talonários eletrônicos do policial, do agente de trânsito, TICA, as empresas que estão trabalhando com esse sistema, né, desenvolvem esse sistema para os órgãos fiscalizadores, eles estão adotando os critérios de não seguir para a próxima fase do agente se ele não ticar em todas as informações. Ele não E consegue aí, avançar. ele não consegue avançar, então ele vai ser obrigado a, ó, tá faltando tal informação, tá faltando tal... É igual quando a gente vai preencher algum formulário na internet que, ó, falta o campo tal, que tem o asterisco lá que é obrigatório, é mais ou menos Não isso. deixa avançar. Não deixa avançar. Então, isso vai fazer com que o jogo, quando eu falei no início do nosso bate-papo hoje, que o mérito, ele tá ficando mais de lado e a parte técnica tá ficando mais avançada, até nisso, porque não vai ter muito erro. Né? Nós vamos ter que trabalhar muito as questões de interpretação, de entender e adaptar a lei. Adaptar talvez não seja... Vamos falar assim, trazer uma interpretação correta e buscar
falhas cada vez mais técnicas na legislação, porque essas questões aí estão cada vez sendo reduzidas, né? Eles estão. E até se for ver, não falando aqui, não estou falando agora como defensor de um condutor que cometeu uma infração, mas olhando em relação à segurança do trânsito, em relação. Os atos, eles devem ser legais e devem ser feitos corretamente, né? Então, isso auxilia com que a fiscalização seja o mais correta possível e quem for autuado vai ter que trabalhar essas questões aí também. É porque o próprio CETRAN, ele tem ali a incumbência, aliás, os próprios órgãos julgadores, quando ele identifica um erro sistemático, ele tem por obrigação informar o órgão Sim, para que se evite que se continue a JAR e o CETRAN a é JAR e o uma das CETRAN. funções deles, né? Porque se você tem ali um erro sistemático, né? Tá tendo um erro sistemático agora do DR, com questão ao auto de infração eletrônico deles, ele está vindo com uma falha ali no campo de observação ainda. Então, esses erros sistemáticos, eles devem ser corrigidos até para que o ato seja válido Sim, e não se tenha ali um desperdício de utilização do serviço do agente público, do talão, da viatura, de todo um retrospecto que tem. Para que ele. Então, o objetivo ali dos jogadores é justamente isso: verificar erros sistemáticos que estão sendo apresentados de maneira sistemática nos recursos, para que ele corrija, para que ele oriente a correção disso, para que não chegue mais recursos desse nível. E ali a gente tem alguns exemplos, né? Trouxemos hoje aí o exemplo do Socorro, que existe um enunciado, não é um erro do órgão de trânsito, que não está envolvendo o órgão de trânsito, mas são critérios que os julgadores eles vão utilizando para fechar. E eu sempre falo que o cerco ele vai fechando. E modelos de internet, eles podem ser úteis? Podem, mas eles não vão atacar esses erros cirúrgicos que você comentou, que a gente vem comentando aqui, aliás. Que aí vem a questão de você fazer um recurso totalmente personalizado. Não sim. existe copia e cola. Existe um recurso personalizado. Eu posso até pegar uma mesma tese que eu utilizei em outro caso e trazer para esse, mas Adaptado. adaptado. Sim. E não, falando, não, para todo recurso. É uma pergunta que sempre me fazem. Mas me dá uma métrica de percentual de sucesso numa multa de recurso no teste bafômetro. Não é assim que funciona. A gente não existe, não trabalha com métrica. Ah, de 10 recursos que eu apresentei, eu venci 9 e perdi um. Ou vice-versa, eu perdi 9 e ganhei um. Não é assim que funciona, porque cada caso é um caso. Sim. E é difícil para o condutor entender isso, porque por mais que. Eu sempre trago esse exemplo. O policial ele abordou 10 condutores na mesma fiscalização e fez 10 autos de infração por recusa. Escreveu a mesma coisa nos 10 autos. Então, eles são idênticos? Não, não são idênticos. Eles podem até ser idênticos no primeiro momento, mas vamos pegar aqui uma diferença básica. 5 apresentaram a defesa prévia e os outros 5 não. Já se tornaram diferentes. Sim. Desses 5 que apresentaram, 2 apresentou uma tese X e 3 apresentou uma tese Y. Já ficaram diferentes. Talvez a autoridade de trânsito tenha motivado, fundamentado de forma Aí já diferente. vou para o julgamento. O julgamento foi feito de que forma? Quem fez o julgou? julgamento? Aquela pessoa era uma pessoa que a gente chama de competência. Ela era competente, ela era habilitada para aquela missão. Ela assinou o seu julgamento, não assinou, foi uma assinatura eletrônica. Então, tudo isso daí acaba contribuindo para que o recurso ele tenha uma probabilidade maior de sucesso do que de derrota. E aí vem um questionamento que eu ia fazer para você: a importância de acompanhar o processo, acompanhar um recurso. Apresentei a defesa prévia. E aí, saiu o julgamento, o que eu faço? Eu já vou direto para o recurso? Qual que é o caminho que eu vou tomar aí? Primeira coisa, saiu a defesa, ou saiu o resultado da defesa prévia, você tem que diligenciar, buscar a decisão da autoridade, que aí vem aquela cartinha só com o boleto. Sua defesa foi indeferida e aplicada a penalidade de multa. Mas o Ademir falou para mim que tinha que ter fundamentado e motivado, mas só está escrito indeferido, cadê? Aí você tem que buscar no órgão. Geralmente agora com o processo eletrônico está um pouco mais fácil de você conseguir essa decisão. Mas de qualquer forma você tem que conseguir no órgão que julgou, analisou essa defesa, né? Verificar a decisão. Se a decisão ela atingiu realmente todos os seus argumentos, se ela tem uma motivação adequada para o que você argumentou, se tem fundamentação em lei, tem uma série de fatores que você tem que analisar. Porque se essa defesa não for motivada, fundamentada, já é um argumento. Olha, a autoridade não motivou, não fundamentou.
Inclusive, isso foi tese até de algumas pessoas. Eu posso dizer que eu fui um dos precursores disso. É claro que teve vários outros, mas enfim, eu fui um dos precursores também, justamente de tratar desse tema. E aí, olha que interessante. A Jari e. Jari ou Jari, né? Cada um fala de um jeito. A Jari e o CETRAN, eles têm a função de julgar. Mas aplicar a penalidade só quem pode é a Autoridade. autoridade de trânsito, é o órgão de trânsito. Então, se a decisão que aplicou a penalidade estiver com alguma falha, o órgão julgador ele não tem competência para corrigir. E aí, ou ele tem duas funções. Ou ele vai deferir o recurso pela falha, ou aplicar o efeito devolutivo, que ele vai fazer o quê? Ó, devolvo, remeto o processo para que a autoridade corrija, se manifeste sobre isso. Teve uma época que isso ficou muito evidente em algumas questões, e já teve até não lembro o nome do ato agora, o CETRAN ele publicou, porque mudou um pouco, né? Teve uma época que o CETRAN publicava resoluções, depois mudou de novo. Qual que é o nome do ato? Falhou agora a memória. Enfim, um ato normativo. O CETRAN publicou CETRAN. falando, olha, os processos devem vir com a É decisão... uma deliberação. Deliberação, é isso mesmo. Deliberação. A deliberação falando o quê? Os processos devem vir com uma montagem adequada, a sequência dos documentos que são obrigatórios no processo, dentre eles a decisão motivada e fundamentada. Então eu usei muito esse argumento. Ó, nos termos da deliberação, a decisão não veio motivada. E você não tem competência para adequar. Ou você me defere, ou você apresenta de volta para, vamos dar o exemplo, o Detran, para que ele aplique a autotutela e corrija. Voltou para o Detran não corrigia, ele simplesmente falou, aplicamos a penalidade nos termos da lei, ponto. Isso não é motivação e não é fundamentação. Voltava para o CETRAN, dei a oportunidade, não aplicou autotutela, só me cabe o quê? O deferimento. E aí, essa é uma situação interessante. Dentro do que a gente... Mas buscar a cópia do julgamento... É o principal. Trouxe tudo isso. Imprescindível. Imprescindível. Então, independente da fase que esteja o processo... Cópia do julgamento. Obter a cópia do julgamento justamente para verificar se está fundamentado fugiu a palavra. Motivado e fundamentado, porque simplesmente na notificação ele só vem a palavra indeferido. Deferido ou indeferido. Não vem ali o contexto, né? O texto inteiro ali do julgamento. Então, obter, você vai se surpreender com a quantidade de informação que tem, não é só deferido ou indeferido. Saiu o julgamento Jari, a mesma coisa, e saiu o julgamento CETRAN, mesma coisa, até para você ter base para uma possível ação judicial, se for necessário. Sim, com certeza. Porque com o julgamento do CETRAN, encerramos a instância administrativa e passamos aí a qualquer questionamento a ser feito pela via judicial. Temos ainda não seria uma defesa, que seria uma quarta opção, que seria uma revisão pelo CETRAN, mas aplicado em casos específicos, né? Um erro muito colossal, um erro crasso ali do julgador, Sim. Que normalmente isso a gente não tem observado, mas não é um novo recurso, é só uma revisão indicando o recurso eu apresentei X, aconteceu isso, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho até... Você falou que não é comum, mas recentemente eu tive já 2 casos de erros crassos. Inclusive, como presidente da comissão de trânsito, até comentei com o presidente do CETRAN a respeito disso, né? Porque a gente percebe que, não sei se devido ao número de processos, a quantidade é muita coisa, a gente sabe que é muita coisa. Eu estive lá e eu sei disso, mas veio, por exemplo, até dando um exemplo do que você falou dessa quarta via, abre aspas, né? Que é a revisão, pedido de revisão, a decisão... Eu falei de laranja, vamos falei de laranja, a decisão do julgador foi de banana, né? O tema foi totalmente diferente, ele não analisou, era uma questão de o proprietário ter sido penalizado, sendo que o condutor era um terceiro. Ele foi qualificado, foi abordado, foi qualificado em nota de infração. O terceiro. E a penalidade de cassação foi imposta ao proprietário que não estava conduzindo no momento da suspensão. Era esse o caso. E aí eu falei, olha, o auto de infração está qualificado, assim, assim, assado.
E aí eles falaram, por exemplo, esse caso foi, não fez a indicação no prazo, nos termos do 257, enfim, nada a ver. E aí eu entrei com a revisão e a penalidade foi cancelada depois de uma revisão. Que nem todo mundo tem esse conhecimento também, né? E aí acaba nem sempre tendo essa chance de apresentar, entre aspas, essa quarta via aí. Sim, e aí vamos afirmar aqui que não é uma quarta oportunidade de você se defender, Não, não é não isso. é. Porque você não vai se defender mais nesse São, pedido de revisão. são casos muito atípicos mesmo, de erros muito crassos, e que aí você pode pedir a revisão, né? Mas não é a regra. Inclusive, no Código de Trânsito não há nem a previsão dela. Sim, É até importante dizer, se você são 11 artigos, 280 a 290, da parte. do capítulo de Sim, processo administrativo, ali você traz, o código traz de uma forma bem sucinta, é claro que as resoluções são muito mais extensas, né? Mas essa questão, desde a autuação até o esgotamento da via administrativa, que está lá no 290, não tem a previsão da revisão, isso está em um ato normativo do CETRAN e também da Lei 9784, por exemplo, de 99, que fala da revisão, da possibilidade. Você tem que saber utilizar da forma correta. perfeito. Vamos lá para o último assunto para a gente encerrar. O que você sugere como maneira ideal para se apresentar a defesa? Mando pelo site, entrego pessoalmente, pelo correio? Qual que é a sua sugestão? Boa pergunta, hein? Eu sei que Você cada quer que eu, caso é um caso, mas você quer que eu falo como estrategista ou visando bem geral? Vamos falar os dois, né? Via de regra, eletronicamente você enviando, as chances de ocorrerem erros são menores, né? Mais prático. Você não tem gasto com correio, por exemplo, você faz no conforto da sua casa ou do seu escritório. Então, essa é a forma mais rápida e eficaz em termos de tramitação da defesa do recurso, tramitação do processo, vamos dizer assim. Mas nem sempre eu, como estrategista, nem sempre é a melhor forma. Então eu tenho alguns meios. Eu trabalho com três grandes chances. Eu não prometo nunca resultado para o cliente, mas eu prometo empenho e dedicação. Dentro do empenho e da dedicação, o que eu falo para ele? Eu vou tentar cancelar. Se não der para cancelar, vamos amenizar ao máximo a sua situação. E se não der para amenizar, vamos protelar. Vamos nos beneficiar do efeito suspensivo. Isso eu falo como defensor de um condutor. Então, às vezes, eu utilizo a via dos correios por estratégia. Eu tenho algumas manobras que eu trabalho para isso. Então, não é regra, mas para quem está fazendo seu próprio recurso, sua própria defesa, e não quer correr o risco de errar, a melhor forma, se não souber brincar a regra do jogo, é vai o pela via digital. eletrônica digital. Digital. Inclusive, hoje, por exemplo, o Detran de São Paulo ele tem quase que forçado, vamos dizer assim, a pessoa a tramitar o recurso na via. Ele já fala, ó, faça o seu recurso digitalmente, ele coloca o QR Code já para acessar lá o aplicativo ou enfim, a página. E na legislação nós temos a previsão, As três as opções, três opções, é isso aí. tanto pelo correio, presencial. Presencial ou digital, no caso. Hoje, no presencial, você não consegue nem entregar mais. Não, Você chega no poupa-tempo para entregar, fala, não não é aqui aceitam. mais, É, é pelo Sistema Eletrônico de Informação, que é o SEI aqui para São Paulo, e vem na notificação. Eu não venho se vem informação de maneira exclusiva, mas eu lembro que tinha uma época que estava vindo a informação. A entrega da defesa deve ser feita de maneira exclusiva pelo meio digital, mas a legislação ela ela não diz isso, né? permite, e aí vem a questão, entrego pelo correio, depende de cada caso é um caso. De maneira estratégica, às vezes o correio é mais eficaz para você tentar forçar um erro ali do órgão de trânsito, mas de maneira mais prática para o condutor, para o proprietário, é de maneira digital, tomando cuidado de digitalizar os documentos para que fiquem legíveis para o julgador, É que é uma né? outra questão. Outra questão, deixar ele legível para o julgador, mesmo que ele está sendo feito de maneira eletrônica e teoricamente por meio de senha, CPF senha ou GOV, que é o caso do Detran agora de São Paulo, a sugestão é não deixar de assinar para que não tenha nenhum tipo de problema ali com a admissibilidade do recurso. Perfeito. Feitas essas considerações, e eu acho que a gente bateu um papo É, bacana já. aqui sobre o assunto, tem muito assunto ainda para conversar, mas chegamos ao final do nosso bate-papo.
Eu quero te agradecer aqui por estar aqui presente, né, comigo hoje. Mesmo com essa tosse chata, né? Mesmo com a tosse, faz parte do jogo. Mas vamos lá, suas considerações finais, por favor. Legal. Acho que dá pra gente finalizar aqui dizendo para você que tem a intenção de fazer a sua própria defesa, o seu próprio recurso. Primeira coisa, analise o auto de infração e esse documento você obrigatoriamente tem que solicitar ao órgão, seja presencialmente em algum lugar ou pela internet, no site do órgão, mas analise o auto de infração, campo observação. Lembre-se de quem tem legitimidade, quem é a pessoa competente para apresentar essa defesa ou recurso, que é, via de regra, sempre o proprietário do veículo e o condutor quando é um terceiro, né? Que foi indicado ou foi abordado, no caso, na fiscalização. Analise esses documentos que são pessoais e obrigatórios no momento da apresentação da defesa para que sua defesa ou recurso seja analisado. Passada essa primeira fase, o mérito é importante? Mas você tem que saber utilizar. Então, dei o exemplo, por exemplo, do senhorzinho que estacionou no local proibido e ele confessou. Mas ele poderia analisar, naquela praça tem uma sinalização de proibido, ela estava naquele quarteirão, tem uma identificação do ponto certo, porque algum lugar, vamos falar, uma praça, tem um lugar que tem sinalização de proibido, mas tem lugar que é permitido. Então, se colocar só praça sem uma referência de número, isso já acaba gerando uma inconsistência no auto. Analise tudo isso, tire fotografias, utilize da tecnologia. Alguns julgadores não se detêm só, falar, foto do Google pode estar desatualizada. Então, você gera um indício, peça a diligência. Então, tanto na defesa prévia, quanto no recurso em primeira instância, quanto no recurso em segundo, você pode pedir a diligência também para que o julgador, membro julgador, diligencie e faça essa providência e seja, leia pelo menos o mínimo, né, que são os artigos 280 a 290 do CTB, que trata um pouquinho trata do processo ali de uma forma resumida, pelo menos enquanto aos prazos, ali tem a questão dos prazos, enfim, e seja técnico. Agora, se você não tem condições de fazer isso, procure uma pessoa, um profissional habilitado, para que possa te representar de uma forma técnica, porque hoje, quanto mais conhecimento tiver, mais chances nós vamos ter de conseguir um deferimento no recurso. Perfeito. E, no mais, finalizo aqui agradecendo a oportunidade, pedindo desculpas aqui, que hoje eu tô com a garganta um pouquinho ruim, de vez em quando dá uma arranhada aqui, mas acho que a informação chegou, que é o importante, né? E estou sempre à disposição aqui. Você é um amigo, um irmão aí, a gente agradece a oportunidade. Maravilha. Você sabe que a sua presença aqui é sempre maravilhosa e sempre bem-vinda para que a gente consiga bater esse papo e elucidar essas dúvidas que as pessoas têm sobre o assunto. Mas, mais uma vez, espero que te ver aqui de novo, né? Com certeza. Estaremos aqui sempre que precisar. Show. E obrigado a você que esteve conosco até esse momento. Espero que esse assunto tenha elucidado alguma das suas dúvidas, mas se ficaram outras dúvidas, se apareceram outras, aqui embaixo nos comentários. Pode escrever aqui, pode deixar sua dúvida, que terei enorme prazer em respondê-la. E se for um assunto interessante, traremos aqui para um bate-papo, para uma conversa aqui de quem sabe aqui, de um podcast inteiro. Se esse assunto for interessante, se você conhece alguém que pode se interessar por esse assunto, compartilha. Se inscreva no nosso canal e te espero no próximo vídeo. Um abraço.